Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, são exatamente 2 horas com mais 16 minutos. Aleluias! Que Jesus venha abençoar meus irmãos aqui do YouTube, meus irmãos lá no Facebook. Eu fico contente no Facebook que no horário que eu vou pregar a palavra de Deus, eu vejo que tem muitos poucos que estão online, mas depois eu vou ver as visualizações e depois eu vejo que muitos visualizam e assistem o vídeo. Então eu fico alegre com isso. Por quê? Porque é a minha obrigação pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, a qual o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. E por que eu fico alegre? Que, repito, no horário que eu vou fazer a pregação, eu vejo que tem muitos poucos amigos que estão online. Eu falo pelo YouTube, aliás, pelo Facebook. Mas eu fico alegre que depois eu vejo que deu bem visualização. E eu fico alegre com isso, porque vós tiveram a oportunidade, está tendo a oportunidade de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Quando eu falo ouvir a verdadeira palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus sem apresentar um evangelho fácil. Quando eu falo pregar a verdadeira palavra de Deus, é pregar o caminho estreito. Quando eu falo pregar a verdadeira palavra de Deus, é ler o que é da vontade do Senhor. Quando eu falo pregar a verdadeira palavra de Deus, é pregar contra o pecado, é pregar contra o diabo, é pregar contra o mundanismo e pregar sobre a transformação. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. E eu gostaria, meu amado irmão, minha amada irmã,
evangélico de todas as denominações, irmãos católicos, irmãos livres pensadores. Eu ia trazer uma palavra no livro de Apocalipse, mas eu senti fortemente pelo Espírito Santo de Deus para trazer a palavra no livro de Efésios 6:10, que tem o tema as armaduras de Deus, a qual é uma palavra muito conhecidíssima, mas porém de ser uma palavra muito conhecidíssima, eu venho falar, nós todos não estamos praticando como convém o que Paulo falou para os irmãos de Éfeso. Nós não estamos praticando como convém. Antes de eu ler aqui a palavra, quando eu falo que nós não estamos praticando como convém, a própria palavra aqui, no seu versículo 20, o apóstolo Paulo, ele fala, para que eu possa falar dele como convém falar. Não estamos praticando e nós não estamos atendendo o que Paulo ele, tomado pelo Espírito Santo, falou para os irmãos de Éfeso. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer, nos dar graça. A palavra que se encontra em Efésios 6 e do seu versículo 10, que tem o tema as armaduras de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor o seguinte: quando Paulo ele instrui, quando Paulo ele dá um bom alimento para os irmãos para a igreja de Éfeso, aqui no seu último capítulo, ele fala, quando ele instrui os irmãos de Éfeso, ele fala aqui, Efésios 6, e do seu versículo 10, aí Paulo fala, no demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11, Paulo continua falando: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astuta e cilada do diabo. O apóstolo Paulo, ele instruindo os irmãos de Éfeso, Surianda labastéria decanta labastúrias. No demais, irmãos meus, e no demais, depois que ele instruiu, depois que ele pregou o verdadeiro evangelho, para os irmãos de Éfeso, aí ele pega e fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11, igual eu li, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas e cilada do demônio, do diabo. No versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui no versículo 14, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lobos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O versículo 15, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu li até aqui no versículo 17. Depois eu irei ler o 18, 19 e o 20. Quem é de Deus ouve a palavra
o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos de Éfeso, e esta palavra também é para nós. Esta palavra também é claro que é para nós. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro falando. Antes de eu dar continuidade, eu quero falar. Quando eu falo que esta palavra é também para nós, sabe por que eu falei isso? Eu falei isso por causa da minha pobre expressão. É uma falha que eu dei ao expressar. A palavra é para todos. Suriamba, decanta labarianda. A palavra de Deus, ela vem falar que Jesus Cristo, quando ele se entregou a vida por nós, que ele entregou a vida dele na cruz, e que ele falou: Pai, está consumado. A palavra, ela vem falar que o véu do templo se rasgou. Já entro aqui dentro da palavra. Muito sabe e muito não sabe. Mas quando a palavra vem falar que o véu do templo se rasgou, quando Jesus se entregou por nós, significa que quem tinha acesso para falar com Deus era somente os judeus, era somente o sacerdote, a qual, tanto no tabernáculo que Deus pediu para Moisés fazer quando Moisés tirou o povo do Egito, neste tabernáculo havia um lugar separado chamado Santo do Santo, e não era qualquer um que entrava para falar com Deus. Havia um véu, uma cortina aí, para o sacerdote entrar neste lugar. Ele tinha que passar por aquela cortina. Do mesmo jeito é no templo de Salomão. Quando Salomão construiu o templo, o véu continuou. E quem entrava para falar com Deus era somente santo, homem santíssimo, homens totalmente separadíssimo para Deus, a qual os sacerdotes iam lá para falar com Deus, para justificar a causa de uma pessoa, para uma pessoa chegava até o sacerdote e ele contava para o sacerdote o seu problema, o seu pecado, ou queria até mesmo fazer um agradecimento
noite, ele entrava neste lugar chamado Santo do Santo. Mas lembrando que este lugar chamado Santo do Santo só entrava homens totalmente separados para Deus. Mas quando Jesus, ele deu para nós, ele se entregou a vida para nós. Repito, a palavra vem falar que o véu se rasga de baixo a cima, dando a oportunidade para todos nós chegarmos até Deus. E esta palavra é para todos nós. Por isso que eu falei que foi um modo meu totalmente errado que me expressei. Aleluia! Glórias! Radecanta labarianda surianda labasteira. E exatamente surianda labastúrias que Jesus fez por nós. Este sacrifício vivo, dando oportunidade para nós, pecadores, miseráveis, chegar até Ele. A fúria do diabo é muito grande. A fúria de Satanás é muito grande. É por isso que Paulo ele fala aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e cilada do diabo. Satanás, ele é astuto de uma tal forma que quando Jesus Cristo ele estava no monte jejuando há 40 dias e 40 noites, o diabo foi tentá-lo aproveitando da tua fraqueza, aproveitando, entre aspas, da tua fraqueza, aproveitando da fome que ele estava ali por causa do jejum e por causa da sede. Quando eu falo aproveitando da fraqueza, entre aspas, porque Deus se fez carne, Jesus estava aqui nessa terra em carne, o astuto foi tentá-lo, mas foi derrotado. Aí Paulo escreve: revista de toda a armadura, reviste de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu venho falar algo de canta surianda, labastéria, orianda, labastúrias.
que o Espírito Santo ele colocou no meu coração. Se nós não vier revestir verdadeiramente das armaduras de Deus, nós não iremos vencer a batalha espiritual. Para nós é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande para nós, para sermos pela misericórdias chamado servos do Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra aqui no livro de Efésios 6 e do seu versículo 10, o apóstolo Paulo está falando: revesti-vos de toda a armadura, para que possas estar firme contra as astuta cilada do diabo. Versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha só o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Revesti-vos de toda a armadura de Deus contra as astutas do diabo, porque a nossa luta é contra Satanás, é contra o inferno, que luta contra os crentes, que luta contra os católicos, que luta contra toda a humanidade. Igual a palavra está deixando aqui bem clara, que é para nós revestirmos de toda a armadura de Deus. É aqui no versículo 13 que eu li: para resistir, para que nós venha ter resistência nos dias maus, e tendo feito tudo, ficar firmes. O 14: estáis, pois, firme, tendo
os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Aqui no versículo 16, meus amados irmãos, amadas irmãs, para que nós possa resistir e não deixar a seta do diabo chegar à nossa vida. Mas Paulo, ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui dentro desta passagem, aqui dentro desta passagem, o 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu li até o 17. Revestir de todas as armaduras de Deus. A palavra, ela está nos deixando bem clara sobre as astutas e ciladas do diabo. A palavra está deixando bem clara para nós sobre as setas do diabo, as várias setas que o diabo quer lançar em nossa mente, em nosso coração. Por quê? Porque Satanás, ele sabe, o diabo, ele conhece que quanto mais a decanta surianda entregamos a nossa vida para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, estamos honrando a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. Quanto mais procuramos entrar no caminho da santificação, mas Deus, ele se agrada de nós. E o diabo, como está escrito aqui, Efésios 6, 10 até o 17 que eu li, Satanás, ele fica furioso, mas Jesus, ele fala para mim, ele fala para você: vamos se revestir de toda a armadura de Deus contra as setas do diabo, que são muitas setas que o diabo, ele quer lançar em nossa mente, mas a minha mente e a sua mente está selada com o sangue de Jesus. Peça para Jesus selar a tua mente, selar o teu coração com o sangue dele, e entrega. E vamos entregar a cada dia mais para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. A nossa vida é seta do diabo. São milhares e milhares de seta do diabo. Vou citar algum exemplo. Coisas do mundo para querer nos distrair. Seta do diabo. Eventos do mundo para querer nos distrair. Seta do diabo é que nós venhamos
venha fixar os nossos olhos em tudo aquilo que agrada a nossa carne, e para nós que pela misericórdia recebemos o Espírito Santo, igual eu disse, ele teve a capacidade de querer tentar a Jesus, aproveitando, entre aspas, da tua fraqueza, entre aspas, da tua fraqueza, porque eu falo fraqueza e torno a repetir, porque ele estava em ser humano, em um corpo humano, e sentiu fome, sentiu sede, e o diabo foi tentá-lo. E a mesma coisa nós queremos se entregar para Deus. Jesus queria fazer, ele veio para fazer a vontade do Pai, e nós também, glória a Deus, queremos fazer a vontade de Jesus. O diabo fica furioso, são legiões e mais legiões que querem atacar a nós, mas está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo, seta do diabo, para querer distrair o homem, para querer distrair a mulher, para não orar, para não jejuar, para não ler a palavra, querer distrair na internet, querer distrair na televisão, querer distrair o homem, querer distrair a mulher com as coisas deste mundo. E a palavra de Deus é que está falando quando Paulo instruiu Éfeso. Paulo, ele viu que os irmãos de Éfeso estavam bem instruídos. Aí Paulo fala: agora que vocês estão instruídos, revestir, 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 revestir de toda armadura. Esta armadura é Espírito Santo. Esta armadura é o Espírito Santo. Aleluias! Lá no Facebook, a minha amada irmã Solange, que Deus abençoe, minha amada irmã, no nome de Jesus. Minha amada irmã, que Deus abençoe fortemente aqui no YouTube. E quem está assistindo vai visualizar esse vídeo. Vamos, amados, em nome de Jesus, revestimos de toda armadura. Vou falar aqui já para finalizar novamente como se revestimos de toda armadura. É pedir para o Espírito Santo todo momento vir nos limpar, vir nos purificar, vir nos encher de temor, vir nos dar força para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer o mundo. Pedir graça para nós procurar a viver a verdadeira palavra de Deus. Procurar viver a verdadeira palavra de Deus. Esse é o revestimento. Todas as armaduras que Paulo
astuta e cilada de Satanás, contra as astuta e cilada do diabo, contra as astuta e cilada, para que no dia mau nós venha estar firme na palavra, firme na verdade, firme com Jesus, firme com o Espírito Santo, para que toda seta é do demônio querer chegar à nossa mente, querer chegar ao nosso coração, a seta dele venha dar de cara com o sangue de Jesus, e que a seta dele volta para ele, e que ele volte para o lago de fogo do inferno. Bicho é maldito, ele veio para matar, para roubar e para destruir, e nós estamos vendo nos dias de hoje quantos que infelizmente estão perdendo esta guerra, porque está sendo bombardeado pelo diabo. Muitos estão perdendo a batalha espiritual, porque estão sendo bombardeados pelo diabo, a qual o diabo tem lançado, como está escrito aqui na palavra de Deus, no seu versículo 17, 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos visto muito nos dias de hoje sendo bombardeado, infelizmente, pelo diabo, o diabo lançando seta na mente de muito, para muito não orar, para muito não viver a doutrina, para muitos levar o evangelho de qualquer jeito. Meus amados irmãos, que a minha mente e que a tua mente venha estar selada com o sangue de Jesus Cristo. Olha só, para ser bem breve, olha o que Paulo, ele ainda fala para os irmãos de Éfeso. Aqui no versículo 18, olha o que Paulo fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, já para finalizar, aqui no versículo 18 ele fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, ele pede para os irmãos de Éfeso, orarem
necessitamos orar para todos os santos, para todos os homens e mulheres de Deus, e vigiar. Nisto, nós, com bastante súplica no Espírito, e repreender Satanás, o demônio maldito. Olha o que Paulo fala aqui para terminar no 19, ó. E por mim, Paulo rogou as orações por ele fala, ora por mim. Paulo falando, ora para mim, para que me seja dada a palavra com confiança, para que eu possa, no 19, Paulo ele pede a oração para ele também, ele fala, ó, e por mim, ora por mim, para que me seja dada a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Quando Paulo ele fala aqui, ora por mim, para que me seja dado a palavra com confiança, tem no vírgula, aqui no versículo 19, já para terminar, a palavra com confiança é que Jesus Cristo, ele confiou em Paulo para pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E Jesus também, ele confiou em mim e confiou em você, meu amado irmão, minha amada irmã, para pregar o verdadeiro Evangelho, que é contra o pecado, a moda, a sensualidade, o mundanismo e o diabo. Paulo falou no 19, ora por mim, para que no abrir, o decanta suriandarabastúria, e fechar da minha boca, seja dada a palavra com confiança, decanta labariamba. Jesus, ele confiou em Paulo para pregar o verdadeiro Evangelho, e Jesus, ele confiou em mim e em você para nós também pregarmos o verdadeiro Evangelho. Para finalizar o versículo 20, ó, ele continuando e falando. Olha o que Paulo fala aqui no 20, ó. Pelo qual eu sou embaixador em cadeia, para que eu possa falar dele livremente como me convém falar. Para finalizar, no versículo 19, Paulo ele fala, ora por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, para que o Evangelho cresça, para que as almas venham a ser verdadeiramente salvas pela verdadeira palavra que foi dado para Paulo, para a verdadeira confiança que foi dado para Paulo, pregar o verdadeiro Evangelho. E no versículo 20, Paulo fala, pelo qual eu sou embaixador
cadeia, para que eu possa falar dele livremente, como convém falar. Paulo rogando as orações e falando, para que eu possa falar dele, para que ele pudesse falar de Jesus livremente, como convém falar. A mesma confiança Jesus deu para mim e para você, para que nós venha falar dele como convém falar. Falar de Jesus como convém é pregar contra o pecado, é pregar contra o mundanismo, é pregar a favor, é pregar a renúncia, é pregar que Jesus transforma, liberta e batiza com o Espírito Santo. É pregar que Jesus salva, que ele entregou a vida para salvar toda a humanidade. Mas tenho, porém, se nós não resistir a nós mesmos, se nós não resistir à tentação, se nós não abandonar o pecado, se nós não abandonar o mundanismo, não seremos salvos. Este é o verdadeiro evangelho, para falar de Jesus como convém falar. Não é para aceitar para dentro da igreja a sensualidade do diabo, a moda do diabo, o mundanismo. E tudo que estão fazendo com o evangelho, isso não é falar de Jesus como convém. Não é passar a mão na cabeça, não é passar a mão na cabeça ao se me expresso e apopar o pecado de ninguém. É para pregar contra o pecado, pregar contra o pecado, falar de Jesus como convém falar. Glória a Deus! Falar dele como convém falar. Para nós, meus irmãos, falar de Jesus como convém falar. Vamos arrumar para a nossa vida inimigos e muitos inimigos, porque a palavra de Deus vem nos afirmar que a luz veio para o mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Asturianda, decanta labastúria labastérias. Vamos se revestir. Vamos revestir do Espírito Santo. Vamos revestir das armaduras de Deus. Vamos perseverar nisto, com bastante oração e súplica. Vamos, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos, em nome de Jesus, revestimos das armaduras de Deus. Vamos revestirmos das armaduras para que nós possa falar
necessitamos orar, 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 revestir, 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 pedir a santidade, pedir a santificação a todo momento. E para que nós possamos verdadeiramente vir falar do Senhor como convém falar. É o que Paulo fala no 20. Falar de Jesus como convém falar. Falar que Ele é amor, que Ele deu a vida, que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele tem o céu preparado para o povo que crê nele. Mas se não tiver renúncia, se amarmos o mundo, se amarmos a prostituição, se amarmos a moda, se apoiarmos o mundanismo, Deus não está conosco e não seremos salvos. Vamos largarmos de sermos covarde se entramos para esta guerra para batalharmos contra o diabo e falar de Jesus como convém falar, como convém falar, como convém falar. Que Deus abençoe, amados irmãos aqui do YouTube e amadas irmãs do Facebook, todos que estão acompanhando. Um abraço, minha amada irmã Solange, e um abraço para todos aqui do YouTube. Meditai, meus irmãos, nesta palavra. Olha, eu vou falar aqui para finalizar. Eu ia trazer outra palavra, mas o Espírito Santo colocou no meu coração esta. Necessitamos revestir, porque o diabo não é brincadeira. Olha o que ele está fazendo com as igrejas, esfriando o povo, lançando as setas dele. Ele está lançando a seta e o povo não está resistindo, está esfriando. Esta é a vontade dele, está distraído com o mundanismo. Mas, pelo poder, ou se receba, e eu vou receber também, decanta surianda labastúria, decanta surianda, decanta labastéria, decanta surianda, decanta labaias, decanta labarianda labastúria, pelo poder da palavra. Meu irmão e minha irmã, que o sangue de Jesus, acoberta a tua mente, venha acobertar a tua mente, a minha mente com o sangue de Cristo, venha acobertar o meu coração com o sangue de Cristo e o teu coração com o sangue de Cristo. Que o sangue de Jesus venha acobertar os teus olhos com o poderoso sangue dele. Que Jesus, ele venha fortalecer-vos todos. Adecanta choriada com as armaduras dele. Um minuto de oração, Pai, pelo poder da tua palavra. Venha revestir meu irmão, minha irmã, aqui no YouTube, lá no Facebook, minha irmã Solange, pede oração, meu Pai. Visitei a tua serva, meu Pai, decantas, choriada, labastúria, labastéria. Visitai a tua serva, meu Pai, abençoe
venham a tragar a nós. Eu repreendo em teu nome toda a fúria do diabo contra a vida da tua serva, da minha irmã Solange. Repreendo toda a fúria do diabo contra a minha vida. Repreendo toda a fúria do diabo contra a vida dos meus irmãos. Jesus, joga a macumba por terra. Joga os demônios, Exu. Joga por terra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo, acoberta todos com teu sangue. Sangue tem poder. E reveste todos com as tuas armaduras, Deus. Deus poderoso, Deus que criou os céus e a terra com o poder da tua palavra, Deus glorioso, Deus que quando fala o universo obedece, Deus que quando fala o sol obedece, Deus que quando fala o mar obedece, Deus que quando fala o inferno estremece, Deus Jeová, decanta Shurianda, Deus que voltará com poder para julgar. Fortalece, meu Pai, fortalece todos nós, venha nos revestir. Amém. Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, amanhã a poderosa campanha Quebra de Maldição, junto com a campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. A primeira concentração às 9 horas até às 12 horas. A segunda concentração das 14 horas até às 16 horas. São Paulo, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, com o pastor Davi Miranda Filho. A poucos minutos do metrô Dom Pedro II, a 800 metros do metrô da Praça da Sé. Igreja Pentecostal Santificação, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, São Paulo e Brasil, a poderosa concentração Quebra de Maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Vai lá, meu amado irmão, minha amada irmã, receber a tua bênção, a tua vitória. Que Deus vos abençoe. Meus irmãos aqui do YouTube, que Deus abençoe a todos lá no Facebook. A minha irmã Solange está acompanhando, que Deus abençoe minha amada irmã. A minha amada irmã pediu oração, eu fiz uma oração e pela misericórdia, minha irmã, eu vou apresentar a irmã também no monte, tá bom? Que pela misericórdia estou na campanha no monte, de 21 madrugada, campanha de Daniel. Vou apresentar a minha amada irmã, a minha irmã apresenta-me também. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, a paz e a paz do Senhor Jesus.